Oi, gente, mais uma vez aqui convidando você a participar conosco do nosso Café com Política, adoçado com políticas públicas, recebendo hoje a candidata a prefeita de Barra do Piraí, Kátia Micki. Né, Antônia? Sim, Kátia, já vou passar para você aí. E, na verdade, vou passar para o Marcel. E ele passa para você e você já começa com a gente. Antes, né, pessoal, de começar a nossa entrevista aqui com a nossa candidata, pedir para vocês curtirem o canal, compartilhar aí nas redes sociais, que para a gente é muito importante, e também dar o like, né, para que esse vídeo se torne relevante para as pessoas. E também não esquecer de dar o recado, né, que o apoio aqui é do Estúdio Live Music, o candidato que queira fazer algum jingle, algum podcast com a gente, é só entrar em contato aí, tá bom, pessoal? Então, estamos aqui hoje com a candidata, né? Finalmente, agora a gente pode falar candidata, né? Muita honra. Kátia Micki, candidata a prefeita de Barra do Piraí. Né? Pra gente Nossa primeira. Pra gente é uma honra tê-la aqui conosco. Então, se apresente aí para nós aí, pra gente ter uma noção aí como é que é a sua biografia, né? Como é que é a sua história com Barra do Piraí. Tá bem, primeiro é uma alegria para mim estar aqui com vocês nesse bate-papo, principalmente com essas duas mulheres aqui tão incríveis, com você também, viu? Não, obrigada. Batendo papo sobre política, mulheres falando sobre política, Verdade. muito importante. Eu estou muito feliz e animada de estar aqui. Eu sou Kátia Micki, sou vereadora, sou advogada, sou mãe. Estou no meu primeiro mandato como vereadora, me elegi em 2020, a primeira vez, e fui a vereadora mais bem votada da história de Barra do Piraí. Nossa. Tive 1.507 votos. é muito, né, para Barra do Para a Piraí. cidade né? de Barra do Piraí, né? Bastante. Muito voto. Até para Volta Redonda é muito, né? Seria muito também. Mulher. E aí vem nesse desafio, né, de ser mulher, estar na política, se manter na política, mas é um ambiente que eu me encontrei. Todas nós, mulheres, devemos participar cada vez mais desse espaço. E agora estou como candidata a prefeita de Barra do Piraí. Mais uma vez, espero poder fazer história e me eleger a primeira prefeita de Barra do Piraí em 134 anos que a gente tem de história, né, de Barra do Piraí. Nós somos de 1889. Barra do Piraí foi o primeiro município da era republicana. Então, a gente tem muita história para contar e poucas mulheres fazendo parte da política. Agora, a gente vai mudar essa realidade. Começando por aqui, verdade. né? Um podcast A gente, na verdade, entende que nós Verdade. estamos vivendo um momento onde as mulheres estão começando, né? Vai demorar ainda, né? Para que se tenha muito mais essa igualdade em quantitativo de mulheres na política, mas em algum momento a gente começou. E eu creio que agora a gente está começando a falar a mesma linguagem. E é muito importante para nós hoje estar recebendo você, porque realmente conhecendo a sua história. Primeira vez, candidata em 2020, e a mais votada de Barra do Piraí. E agora nessa empreitada que não é fácil, assustadora, né? Talvez, mas parabéns. Então a gente quer conhecer um pouquinho de você. O seu nome é diferente, o seu sobrenome. Eu gostaria que você contasse um pouco das pessoas que vão conhecer você através desse vídeo. O seu sobrenome, me parece que você tem uma descendência oriental que fala? Sim. Isso mesmo. Você já morou fora do país? Já. Então, por favor, conta um pouquinho pra gente. Olha, meu nome é Kátia Micki. Micki é um sobrenome japonês. Os meus avós maternos são japoneses, vieram do Japão na época da imigração. Eles vieram de navio, chegaram em São Paulo, depois vieram para o estado do Rio. E primeiro meu avô, ele foi trabalhar na fazenda Ponte Alta, em Barra do Piraí. Era colono nessa fazenda, uma fazenda muito famosa, que até se hospedava o Getúlio Vargas, onde já morou o senador Paulo Fernandes, uma pessoa muito importante, né, de Barra do Piraí. E ele era colono lá. Ele ficou um tempo e depois arrendou umas terras lá em Ipiabas. E foi para lá plantar tomate. Aí lá casou com a minha avó e em Ipiabas tinha uma colônia de japoneses. Então, a nossa família não era única. Tinha muitas famílias, todos lavradores. Uns plantavam caqui, outros pocã, muitos hortaliças, tomate. Meu avô vendia no Ceasa. Então, a produção toda eu levava de caminhão para vender lá no Rio, no Ceasa. Tinha clube japonês em Piabas, Olha. que chama Endokai, onde as famílias se reuniam. Tinha time de Toda uma beisebol. tradição, né? Sim. Time de beisebol tinha, que meu avô jogava.
tem foto lá na casa da minha tia, né, desse tempo, e que era muito bom. Tinha muitas famílias Ipiabas, então tem essa cultura, né, essa tradição japonesa. Hoje, a maior parte dos japoneses já não moram mais em Ipiabas, muitas famílias foram embora. A minha família ainda tem parte dela lá em Ipiabas, mas a maioria da minha família mora hoje no Japão. Né? Esse movimento dos decassegues, né? Pois é. Então, eles voltaram para lá, muitos familiares meus foram para o Japão, principalmente na década de 90, e moram lá até hoje. E aí, eu também já morei no Japão. Quando eu tinha 19 anos, eu fui para lá, porque eu fui trabalhar, juntei dinheiro, paguei minha faculdade de Direito, me formei. Então, você fala japonês? Eu sabia falar um pouco, né? Porque já faz meu muito Deus. tempo, eu não lembro mais. Deve ser bem difícil, né? É difícil. Se bobear, até o Marcel fala também. Aí Não, vai me quebrar não. aqui na entrevista. Só arigatô mesmo. Aí. O meu bisavô, o de Samiki, ele lia um jornal chamado Shimbun, que era todas aquelas letrinhas, né? Então, é de trás para frente. Ideogramas, né? E a letra toda assim, na vertical, né? Caramba, que legal. Era. Muito legal, muito bacana. Pô, nome diferente. História E maravilhosa. com história diferenciada também. Tem uma particularidade no povo ocidental, que é o respeito aos idosos. E isso me chama muito a atenção. Hoje a gente vive, culturalmente falando, um problema, né? É como se o velho fosse algo descartável, né? E aquele que não reconhece a própria história, né? Não sabe nem para onde está indo. E eu acho que isso, não sei, vou fazer uma pergunta. Isso influencia diretamente na sua vida política? Sim, influencia porque a gente tem essa tradição. O povo japonês é um povo que respeita os idosos, os anciãos. Eles são tratados com muito respeito e são um povo, né? Os velhos no Japão, as pessoas vivem muito. Então, eles são tidos como pessoas sábias, que são valorizadas. E no Japão, tem programas próprios de bem-estar para a pessoa idosa. Tanto que eles têm uma longevidade, né? Vivem grande. muito. Também se alimentam muito bem, né? Então, tem programas próprios voltados para a população idosa, algo que a gente precisa muito fazer aqui no Brasil, principalmente em Barra do Piraí, onde hoje a gente não tem nenhum programa específico voltado para o bem-estar da população idosa. Não tem absolutamente nenhum. E você gosta de comer tofu? Você é acostumado com as comidas Tofu eu japonesas? até gosto, mas prefiro outras comidas. Eu como. Minha avó fazia muito tofu, fazia muito É mochi. muito saudável, né? O tofu, né? Saudável, muito rico, mas né? muito. Minha avó fazia muito. E você ficou lá até... Quanto tempo você ficou no Japão, depois que você Fiquei foi pra lá? 2 anos. Ficou 2 anos Fui somente. com 19 e voltei com 21, porque eu fui lá só para juntar dinheiro. E aí lá eu trabalhava numa fábrica, em linha de produção, fazendo peças de 12 horas impressora. por dia. 12 horas por dia, de segunda a sábado. Tinha dia que eu trabalhava domingo, mas foi assim que eu consegui juntar dinheiro para ajudar minha mãe a comprar Todo sacrifício casa, vale a pena, né? pagar a Pô, faculdade 2 anos, minha. juntou isso tudo. O Japão é A bom gente- mesmo, né? A gente vê uma grande diferença monetária aí, né? Porque a gente trabalhar aqui, depende de como você trabalha também, né? A gente tem Mas essa história. aqui em Volta Redonda, aqui no Brasil, né, em Barra do Piraí, mais precisamente, o seu desejo assim para política, como é que foi? Você sempre gostou? Tá na veia? Olha, na minha família não tem nenhum político, não tem nenhuma pessoa importante, podemos dizer assim. E eu sempre fui uma menina muito tímida, muito introspectiva, mais quietinha, bem parecida com o que o japonês é assim, né? Sim. Mais calado, assim, mais quieto e tal. E eu sempre tive esse perfil. Eu não sei, assim, em que dado momento, que estalo que foi dado na minha vida para eu poder ingressar. Porque se eu fosse olhar para trás, quando eu tinha 15, 14 anos, eu nunca ia imaginar que eu fosse entrar para a política, eu fosse ser uma vereadora, uma prefeita. Nunca, acho que eu não imaginava esse futuro Talvez para uma mim. questão de empatia, né? De ver as pessoas, às vezes, precisando de resolver alguma situação e você, por ser advogada, né? De repente sentiu aquele desejo. Pode ser isso também. Pode ser. Eu Às sou vezes advogada. às vezes está na nossa veia, né? Mas às vezes acontece alguma situação e que leva a gente a querer defender alguma situação. E estando vereadora, obviamente que é... Eu seria sempre mais gostei fácil. muito de ajudar as pessoas, né? Me espelhando na minha avó, que era uma pessoa muito solidária. Ela era de igreja, então ela era de pastoral, ela rezava missa, rezava terço. Quando falecia alguém, ela ia, visitava manicômio.
manicômio, visitava asilo, e ela me levava muito junto, assim. E teve um momento da minha vida que eu queria ser assistente social, e aí tinha essa coisa, mas Todo esse política... envolvimento. Tem sempre uma história de uma mulher Sim. que ensinou a questão da humanização. Isso me chama muita minha atenção avó na era política. muito assim. Ela ajudava todo mundo. Olha, alguém estava doente, já estava minha avó indo rezar a pessoa. E ela rezava a pessoa também, Que sabe? bom. Fazendo aquelas orações e tal. Era uma pessoa muito solidária e uma pessoa que foi uma verdadeira inspiração de vida para mim. A Kátia, minha avó Teresa. Ela não é japonesa, não. Ah, tá. Essa outra. deixa eu perguntar o seguinte. Vamos considerar 4 anos, você está no final de mandato, né? Agora um pouco mais puxado, porque você está com uma campanha aí que precisa, né? Hoje, com a otimização dos dias de campanha. E nesse tempo, enquanto vereadora, quais foram as dificuldades que você teve no seu município? Olha, a política para a mulher já é difícil, né? Caramba. Entrar para a política é difícil, se manter também é difícil. É um ambiente ainda que não está familiarizado com a figura da mulher. Sim. Ainda é um ambiente ainda muito masculino, com machismo também. Às vezes, lá em Barra do Piraí, eu não digo que isso seja tão intenso, né? Mas tem aquelas sutilezas do dia a dia sim. que nós mulheres já Sempre. estamos acostumadas. Talvez nem seja de forma consciente, mas é porque... Está entranhada, É né? muito entranhado Sim. mesmo. E aí não tem essa familiaridade. E para mim, assim, a dificuldade são as pessoas olham a mulher na política com alguma desconfiança ainda. Quando olha para você, já vai logo tentando observar se você tem algum defeito, sabe? Agora, quando vê um homem, não. Ele já acho que é olha... o perfil da política. Inconscientemente, você já acha que aquela pessoa está preparada para ser político. Então, você já olha esperando uma qualidade, só vendo as coisas boas. Da mulher, você está sempre questionando. Procurando um defeitinho. Procurando. Será que ela é capaz mesmo e tal? Mas isso a gente vai mudar aos poucos, mostrando trabalho e trazendo mais mulheres. Eu estou na Câmara, tenho uma outra mulher vereadora, a Roseli, enfermeira. Agora, a nossa tarefa é trazer cada vez mais mulheres para ocupar esses espaços e a população, as pessoas vão se familiarizar com isso. Daqui a pouco vai ser comum verem a participação das mulheres na política. E aos poucos a gente muda esse quadro. Sim. Então, você é vereadora de um mandato ou teve mais algum mandato? Primeiro mandato e também Primeiro nunca mandato. tinha sido candidata. E como é que foi assim essa inspiração sua para vir a candidata a prefeita de Barra do Piraí? O que te fez se lançar nesse propósito? Porque eu me sinto preparada para isso e sei que a minha cidade precisa de uma mulher com competência, com amor pela cidade, uma pessoa que conheça os problemas, que saiba as soluções certeiras para trazer qualidade de vida para as pessoas. Por isso que eu estou como candidata a prefeita, porque eu sei que eu posso fazer o melhor governo que Barra do Piraí já teve e transformar a vida das pessoas para melhor. A nossa cidade merece isso. Eu não tenho dúvida nenhuma, você sabe, né? Porque a gente, mulher, Gente, quando a acompanha mulher também. decide que ela vai fazer, mas ela vai fazer. Custe o que custar, mas ela vai fazer. Eu não sei explicar de onde vem essa força que a gente tem, mas eu acho que vejo como algo muito divino, porque a mulher por si só, ela cuida. Independente dela ter filho ou não, ela é sempre protetora, ela cuida, ela quer sempre saber o que está acontecendo, ela quer bons resultados. E a mulher, ela não está muito ligada. Eu acho que isso é uma particularidade muito masculina, a questão do poder. A mulher está muito mais preocupada com o trabalho. E a gente vê isso. E você não precisa muito. Quando nós falamos de novas mulheres na política, o melhor que nós podemos fazer é exemplo. Porque o exemplo, ele vai arrastando as pessoas. E é isso que a gente admira, Sim. né? Mulheres, porque quando a gente fala assim, vote em mulheres, a gente não está dizendo para votar só porque é mulher, nosso gênero, não. A gente está dizendo que aquela mulher tem características que vai nos representar, né? Essa mulher ela tem que estar preparada, saber o que ela vai enfrentar. Eu costumo dizer que é um mar cheio de tubarões. Se você sangrar, você vai morrer. Verdade. E em políticas casa, públicas, né? Pra mulher... A gente nada de braçada, né? Cuidar das Exatamente. pessoas. Porque, a bem da verdade, a gente já está liderando tudo.
A gente, olha, nos espaços da enfermagem a mulher está liderando, nas comunidades a mulher está liderando, Sim. no esporte a mulher está liderando. Só falta mesmo a gente começar a liderar mais os espaços de poder e decisão. Exatamente. Da política, nos espaços corporativos. E aos poucos a gente vai conseguir chegar lá, porque a gente tem determinação. E olha, eu falo para vocês que como vereador e política, eu tenho certeza que eu preciso me esforçar 2 a 3 vezes mais do que os meus colegas homens. Com para ter o certeza. mesmo resultado. Mas eu me esforço. Porque eu sei gente que vê, a gente qualquer acompanha. deslize que eu tiver... não Eles vão são me os perdoar. primeiros. Eu não vou ser perdoada, eu vou ser julgada, vou ser apontada. E eu só vou conseguir ter um resultado se eu me esforçar 2 ou 3 vezes mais. E eu me esforço. Porque eu sei que tem as barreiras. As barreiras estão na nossa frente. Sim. E a gente vai se esforçar mais porque elas gente estão sabe que ali. tem. A gente só não pode desistir da nossa caminhada. Né? Kátia, vamos aproveitar. Por favor, diga para nós quais são. Eu sei que você tem muitos, mas diga alguns aqui para ficar gravados e a gente poder realmente mostrar para a população de Barra do Piraí os seus desejos, os seus anseios, os seus projetos para Barra do Piraí. Olha, Barra do Piraí é uma cidade muito boa, uma cidade com um passado bem glorioso, uma cidade que já foi um expoente na nossa região e no estado do Rio como um todo, como o maior entroncamento ferroviário da América Latina, tinha um comércio muito bom e reconhecido, tinha fábricas, ela tinha emprego, tinha era uma cidade que formava ótimas pessoas que ainda formam boas pessoas que se destacam lá fora. Só que Barra do Piraí era uma cidade que conseguia acolher quem a gente fazia de melhor. Hoje a gente tem uma cidade que não gera oportunidades, que não gera emprego qualificado. Então, os nossos jovens que se formam, eles precisam buscar outras cidades. Né? Então, vêm para Volta Redonda, vão para as capitais, vão para outras cidades, depois que se formam bem e não aplicam o conhecimento que adquirem em Barra do Piraí. A gente precisa mudar essa realidade, né? Fazer com que Barra do Piraí volte a ser uma cidade como foi no passado, uma cidade que gere oportunidades de empregos, uma cidade que tem os serviços básicos ofertados para a população. Que hoje, a Barra do Piraí chegou a tal ponto que a gente não está pensando em políticas sofisticadas, né? Simples, a né? gente está pensando em ter o básico. A gente precisa ter água, que a população não tem água encanada em muitos lugares. Muitos bairros atendidos com caminhão-pipa. Para vocês terem uma ideia, o Distrito da Califórnia é atendido pelo SAI de Volta Redonda, porque a gente não é capaz de fornecer água para o nosso distrito. A gente tem deficiência na distribuição e olha que a captação é feita no Rio Paraíba, que corta a nossa cidade, inclusive a transposição para o Rio Guandu, que abastece toda a região metropolitana, é feita em Barra do Piraí. Então, esse é um absurdo que a gente tem na nossa cidade. Toda aquela fonte de água, a gente não consegue entregar ela limpa e de qualidade para a população. Temos que resolver isso. Um transporte público de péssima qualidade, quebra toda hora, não tem linhas, não tem itinerários, a população trabalhadora não consegue contar com esses ônibus, né? Muitas vezes precisam acessar carona, pegar Uber, um transporte que é mais caro. Então, a gente precisa resolver o problema do transporte público em Barra do Piraí, uma saúde que é extremamente deficiente. Até hoje, a gente não tem uma UTI neonatal para que as mulheres tenham seus filhos em Barra do Piraí com mais segurança. A gente tem hospitais cheios de problemas, onde grande parte da nossa população sai para ser atendida nos hospitais das cidades vizinhas. Eu moro em Ipiabas. A população de Ipiabas vai no Hospital de Conservatório, que é de Valença. O pessoal que mora na região do Maracanã, Parque Santana, vai para Piraí. Aqui na Califórnia, todo mundo vem para Volta Redonda. Então, a gente não atende. Todo mundo distribuído, mas ninguém é assistido pelo próprio município. Não consegue ser assistido. A gente tem baixa cobertura em atenção primária em saúde, nas estratégias de saúde da família. A gente não consegue dar qualidade de vida, a gente não consegue dar o básico para a nossa população. Faltam 500 vagas, pelo menos, em creches municipais. A gente tem pouquíssima vaga em horário integral para as nossas crianças em creche pré-escola, o que dificulta as mulheres entrarem no mercado de trabalho. Então, a gente tem deficiências de políticas públicas básicas. Temos na assistência social uma população com 93 mil habitantes, só temos 4 CRAs, e esses 4 CRAs existem há pelo menos 20 anos. Um CREAS com equipe mínima, que não consegue atender... 93 mil? 93 mil habitantes. E a gente, então, a gente não tem os serviços, as políticas públicas básicas. A palavra-chave, então, é gestão.
a palavra-chave é gestão. A gente precisa acertar a gestão, fazer os serviços básicos acontecerem e, aos poucos, a gente vai gerando mais oportunidades, criando um ambiente bem favorável para os novos negócios, trazendo empresas, fazendo uma política certeira, aplicando cada centavo do recurso público em políticas que são as mais importantes e prioritárias para o momento. Para vocês terem uma ideia, a população de Barra do Piraí tem uma renda média de 1,8 salários mínimos, uma população bastante empobrecida se comparado à nossa região. Vassouras, por exemplo, tem uma renda média de 3 salários mínimos. Per capita está baixa, o IDH provavelmente com tudo isso que o você falou... IDH bem mediano, os nossos indicadores da educação são baixíssimos, a gente tem um índice de proficiência em matemática nos anos finais inferior a 10%. Os nossos alunos não sabem fazer contas matemáticas simples. Então, são questões coisas básicas, né, para o desenvolvimento. Assim, não dá para dizer que uma cidade está avançando com esses indicadores. Não, pelo contrário, do jeito que você falou, regrediu, né? Temos 7 mil famílias em situação de pobreza em Barra do Piraí, mais 1.000 e tantas em extrema pobreza, segundo dados do CadÚnico, uma assistência que não consegue abarcar toda essa demanda, 4 CRAs. uma saúde com uma qualidade deficitária, que não atende. Então, o nosso foco, ao entrar na prefeitura, vai ser gerir bem, para fazer o básico acontecer, dar qualidade de vida para a população, e aos poucos a gente vai crescer. A gente vai crescer, vai trazer emprego, vai fazer política de bem-estar para a pessoa idosa, a gente vai cuidar da pessoa com deficiência. Barra do Piraí é um filho que precisa ser cuidado. É por isso que, nesse momento, é fundamental ter uma mulher no comando da cidade. Filho, né? Se você me permite, eu não vou nem falar olhando para você, eu vou falar para a câmera ali, tá? Para você que vai assistir esse vídeo, principalmente mulheres, você precisa entender que Barra do Piraí precisa da Kátia Micki como prefeita. Com tanto conhecimento como ela tem de políticas públicas, você precisa ter certeza de que Barra do Piraí vai voltar a crescer. Porque por tudo que ela contou, regrediu. Então, a gente precisa colocar Barra do Piraí nos trilhos novamente. E eu tenho certeza que a mulher Kátia Micki vai fazer esse trabalho. Vai fazer, eu vou fazer, porque eu sou barrense, eu sou nascida e criada em Barra do Piraí, eu conheço minha cidade, amo minha cidade, quero ver minha população sorrir de novo, eu quero que meu filho não tenha que ir embora da cidade, que ele encontre oportunidades aqui. Não só meu filho, como todos os filhos de todas as mães de Barra do Piraí. A gente vai transformar Barra do Piraí na melhor cidade da nossa região. Ô, Kátia, a questão da Califórnia é uma questão interessante que você tocou aqui nesse assunto. Porque a Califórnia, ela parece muito mais ser um bairro pertencente à Volta Redonda do que a Barra do Piraí, não é verdade? É verdade. E lá, as pessoas lá, elas pagam IPTU para qual município? Em Califórnia, o IPTU é pago, né, para Barra do Piraí. Mas, olha, para vocês terem uma ideia, teve uma estudante que fez uma tese de mestrado falando sobre o Distrito da Califórnia. E o foco dela foi entender e explicar a falta de pertencimento da população da Califórnia com Barra do Piraí. Exatamente. Porque eles acham, né, o sentimento... Pertencimento à Volta Redonda. O sentimento é querer pertencer à Volta Redonda. Eles utilizam os serviços de Volta Redonda, fazem tudo em Volta Redonda. A Barra do Piraí é longe, mas a nossa cidade, o município, ele não fornece as políticas para a população da Califórnia, que faz com que a população tenha mais afinidade com Volta Redonda. Então, esse é um problema gravíssimo que a gente precisa corrigir. Porque as pessoas lá se sentem meio que abandonadas, né, pela prefeitura de Volta Redonda por causa desse arranjo que existe, né, à distância para a Barra do Piraí e essa proximidade com Volta Redonda, né? O que seria a solução para que as pessoas se sintam mais pertencentes à Barra do Piraí, né? A gente precisa colocar dentro da Califórnia as políticas públicas para que elas se sintam filhos de Barra do Piraí. Precisa ter creche. Não tem creche na Califórnia. Até hoje não se entregaram uma creche. Só tem uma instituição privada que faz um convênio que não consegue atender a demanda. Não tem uma UPA na Califórnia. Só tem uma unidade ESF que também não dá. Como é que está o asfalto na Califórnia? Várias ruas... Porque a Califórnia é um complexo com diversos bairros. É enorme. Tem mais de 20 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia, metade da população da Califórnia vota em Volta Redonda, outra metade em Barra. Né? Então, a Califórnia precisa se sentir pertencente. E quem tem que dar o primeiro passo? O poder público, o município, o governo municipal de Barra do Piraí, dando estrutura na subprefeitura, criando uma UPA que precisa,
asfaltando as ruas esburacadas, principalmente no bairro de Fátima, Sim. onde tem acesso a vários empreendimentos, fábricas, mas é muito esburacado. A gente não fornece a água para a Califórnia, a gente não tem creche, as ruas e praças e espaços públicos são abandonados. A gente precisa cuidar, dar um outro visual. Aquela parte, entrar na BR-393, na principal rodovia. Sim. Na parte que pertence à Barra do Piraí, é totalmente escura. Os acessos são ruins, não tem placa de sinalização. Muito buraco. Muito buraco. Você já chega na parte que é de Volta Redonda, você já vê que já é outra coisa. Já melhorou a iluminação na beira da BR. Então, o próprio bairro, São Luís da Barra, você está num bairro, é uma realidade. Você passa para Volta Redonda, já muda. Outra realidade. E ao lado. Existe uma coisa que a gente não pode deixar de falar, porque até para você fazer um bom trabalho depois, não se faz nada sozinho na vida. E na política nada é diferente. E uma coisa extremamente importante é a sua parceria com o nosso deputado Munir e com o prefeito Neto. Eu acho que quem está muito perto deles aprende demais. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa parceria e o que isso vai refletir no futuro de Barra do Piraí. Olha, o Munir é um parceiro meu, um político e pessoa que eu admiro demais. Ele é uma pessoa que gosta das outras pessoas, assim como o prefeito Neto. Sim. E ele tem ajudado muito o Barra do Piraí e, particularmente, também tem me ajudado muito. Me ajudado me ensinando as coisas. Ele já tem vivência, tem experiência, ele está sempre do meu lado. É um grande parceiro e vai continuar sendo parceiro de Barra do Piraí. E quando a gente chegar na prefeitura, o Munir vai ajudar em tudo. Ele já se propôs a ajudar o Distrito da Califórnia, que a gente colocou, que vai ser o distrito modelo de Barra do Piraí, a Califórnia. Que bom. O Neto, né, um prefeito que dispensa qualquer tipo de comentário. Ele é uma inspiração para mim, uma pessoa que age com o coração. Ele ama a Volta Redonda, ele cuida das pessoas, ele cuida da pessoa idosa, ele cuida da pessoa com deficiência. Ele não deixa ninguém de fora da política dele. Ele gosta das pessoas de Volta Redonda. Por isso que nunca vai existir em Volta Redonda um prefeito como Neto. Nunca. Então, eu quero ser uma pessoa assim, reconhecida por amar a cidade e por transformar para melhor a vida das pessoas. E com o Munir e com o Neto, com certeza a gente vai conseguir. Que bom. Fico muito feliz por isso. Parabéns por essa parceria aí. E eu também tenho olhado nas suas redes, tenho te acompanhado. Vejo que você fez grandes parcerias também, né, com outras pessoas, com outros candidatos que iam sair, que cancelaram a candidatura para poder se juntar a você. Quero também te parabenizar por isso, porque isso é importante, né? A gente abrir mão de alguma coisa que a gente almeja para poder abraçar o sonho e o desejo de uma outra pessoa é importante. Mas, em cima disso também, gostaria de te perguntar se você tem ouvido bastante, né? Eu sei que você ouve bastante porque eu vi que você, com o Munir, colocou ali o deputado no seu bairro, ali na Califórnia, né? E ali, com certeza, foram bastante pessoas. E qual foi, né, o maior questionamento das pessoas em relação a essa divisão, né? Questão de Volta Redonda, Califórnia, Barra do Piraí. Porque sempre, quando o morador ele tem a oportunidade de encontrar com um político, ele quer expor, né, o desejo dele. O que você mais ouviu ali daquelas pessoas naquele dia que vocês estavam lá fazendo? Não foi uma vez só o deputado no seu bairro. Foram várias, eu vi. Mas o que mais você ouviu assim, das pessoas que te deu o gás e que, vou tentar resolver isso? Então, as pessoas da Califórnia, a população de lá, se sente esquecida pelo poder público municipal. Então, quando ele vê um deputado, um vereador, eles mostram os problemas, né? Mas, assim, mostram os problemas, mas meio que desacreditados já, sabe? Céticos, né? De que bem vai mudar. céticos, aí falam ali, mas... Sim, e aí a gente vai ver que a realidade ali é muito ruim, né? Mas a população chega junto, ela fala, ela quer ser ouvida. Eu acho que a população quer ser ouvida. Precisa. E precisa mesmo. Ali na Califórnia, o Munir está dando toda a atenção. Já fez diversos gabinetes pela cidade dele, ali, ouvindo, conversando, dentro da atribuição dele como deputado. Ele está presente. Inclusive, o Munir, ele participa... Ele é da Comissão da Pessoa com Deficiência. E a gente já fez audiência pública da Alerj até lá na Câmara de Barra do Piraí para a gente debater esse problema. Ele está próximo a todas as questões que envolvem a população de Barra do Piraí. Ajuda e tenta colaborar em tudo.
Mas na Califórnia, essa falta de pertencimento é um problema. E a falta de política pública, Barra do Piraí não atende essa população. Mas isso vai ser conquistado, que eu não vou dizer reconquistado, porque eu acho que nunca teve. Né? Então, isso vai ser conquistado com o seu trabalho. Vai. Porque as pessoas vão poder confiar. Não, eu posso confiar porque isso está acontecendo. É claro que isso nunca vai acontecer da noite para o dia, porque nós sabemos o quanto, né, de tempo isso existe e esses problemas existem. Então, isso é muito trabalho para você e eu sei que você tá disposta a enfrentar isso. Então, a gente deseja que você tenha extremamente, mas muito sucesso em tudo que você vai fazer, porque você vai abençoar pessoas, né? E a política é exatamente isso. As pessoas dizem que a política é para ajudar. Não, a política é para promover pessoas, Verdade. né? De forma igualitária. E isso é a consciência que as pessoas precisam ter. Que quanto mais você trabalha, mais a sua vida na política, isso vai fazer com que você permaneça de forma gloriosa na política. E quando você fala do prefeito Neto, é desta forma que eu entendo. Ele não fica fazendo firula, ele trabalha. Então, isso sempre vai acontecer. E é o que a gente deseja para você. Sim, a população da Califórnia nunca mais vai querer pertencer à Volta Redonda, depois do nosso trabalho. Eu não posso nem achar ruim isso, né? Porque de fato, o direito, né? Muito bacana. Pertencente, pertencimento, né? Muito legal. Kátia, a gente está se aproximando do final, então seria interessante você, nas suas palavras aí, já se falar diretamente com o eleitor, né, pedir o voto, falar o seu número, acho que é muito importante, e dar o seu recado aí, por que as pessoas de Barra do Piraí, como um todo, devem votar em você. Eu acho isso muito importante. Super importante. E mais ainda, Marcel, nessa fala do Marcel, só um ganchinho, quando você for falar por que as pessoas de Barra do Piraí vão votar em você, mostre a eles porque você merece o voto deles. E é você, com toda a certeza que você falou ao longo da nossa conversa, que foi um bate-papo, mostre isso à população de Barra do Piraí, porque você merece o voto deles. Se eu morasse lá, eu ia votar em você. Ah, obrigada. Com certeza. Eu também. Todos nós, né? Você também, Marcelo? Com certeza. Ah, então tá bom. Tá Então com o Neto, fechou. tá com a gente. Pô. Não, fechou, pô. Então é um fechamento. Olha, Barra do Piraí merece votar numa pessoa que ama a cidade. Esse projeto da minha candidatura não é um projeto pessoal da Kátia. Ele é um projeto de união da população barrense que quer voltar ao comando da sua cidade. É um projeto de pessoas que amam Barra do Piraí, que se uniram no propósito de trazer Barra do Piraí de volta para o barrense, trazer a nossa cidade de volta para os trilhos do desenvolvimento, fazer com que a nossa população tenha orgulho novamente de ser barrense. Tanto que a gente conseguiu construir tanta união de forças de candidatos que iam lançar candidatura, mas que resolveram recuar para que a gente pudesse se unir e eleger um barrense de verdade, um barrense de nascimento, de coração, um barrense que vai iniciar a eleição, vai acabar, ele vai continuar ali, sendo um barrense que conhece todo mundo, que nasceu ali, que tem vínculo, que ama a sua cidade. E, principalmente, né, esse amor pela cidade é fundamental. Sim. Mas a gente também está preparado para isso. Exato. Não Não é só só de o amor, amor, né? vive a preparado, política. É verdade. Eu tenho conhecimento sobre a cidade, eu estudei sobre a cidade, eu entendo de políticas públicas, não só de políticas públicas para mulheres, não. De orçamento público, todos. de direito tributário, de gestão, de compliance, de governança. A gente entende de tudo e vai fazer um excelente governo para a população de Barra do Piraí. Barra do Piraí merece isso, Barra do Piraí merece uma mãe que vai cuidar dos seus filhos. Esse é o momento de resgatar, de trazer esse cuidado. A população vai ser abraçada por alguém que ama a cidade e que vai trazer mais qualidade de vida e felicidade para a população. Eu gostei muito, assim, de fazer o podcast com você, que eu vejo que você é uma pessoa que tem um raciocínio muito rápido, você fala as coisas com objetividade, assim, fala... você não gagueja, você fala de forma direta, assim, muito bacana. Porque às vezes a gente teve as pessoas que ficam assim, fala lento. Não, você
Parece ser uma pessoa muito determinada. certeza, isso né? é Ela muito tá legal. mostrando que veio, tá, Marcelo? Exatamente. Vai Muito se legal. acostumando. Não é, Mulher, só o mais ou menos nome assim. não é só o nome que é diferente aí, não. É o nome, a postura, tudo Todo aí. mundo que vocês conhecerem de bar pede pra votar em mim. Deixa, Com certeza. deixa suas redes aí também, aproveita. O seu número. Seu número. Meu nome é Kátia Miki, meu número é 77. E o 7, que é o número da perfeição. É, isso Ó, aí. verdade, isso mesmo. Exatamente. Olha, gente, Barra do Piraí precisa conhecer ainda mais essa mulher, tá? Vai fazer com que o morador de Barra do Piraí, quem nasce em Barra do Piraí é? Barrense. Barrense, que o barrense retorne à sua identidade. Orgulho de ser barrense. A nossa coligação é a coligação Orgulho de Ser Barrense. Ó, Ó, perfeito. Tá vendo? Adivinhou. É isso aí. Quero deixar um abraço aqui pro Lucas, né? Que... O Lucas Arotildes, nosso Isso. amigo, Olha, sabe o nome e apoiador. Claro. Apoiador, disse que Perfeito. viria com você hoje, não deu, né? Mas deixar um abraço aqui pra ele, que vai estar caminhando com você também. É um Vai. amigo que eu fiz questão Ele é de apresentar. enfermeiro, uma isso. pessoa que... Perfeito. Isso aí. Muito legal, pessoal. Gente, Manda aí. vai pode- falar? Pode pode falar, encerrar. Marcelo. Não, só para pedir o pessoal para compartilhar, né? Antes. A Kátia não falou as de encerrar. redes. É, tem que falar as redes. no Instagram é Kátia Miki. É Kátia com K, Ninguém te chamou de Kátia M-I-K-I. Mickey, não, Mickey. De Mickey. Tudo. Mickey, Nick, Milk. Milk é um dos Mike, que mais Mike. Eu chamam. até me Milk, familiarizar com o Mickey, eu demorei, tá? Mink, Mike. falam muito. Até pessoas amigas falam Mink. O Dr. Júnior é um. É, o pessoal Médico, senta aqui e chama o amigo. Marcelo de Marcelo, tá bom. Mas Mickey é chique, Mickey é chique. Mickey é chique. Então, falou as redes? Falei, Falou. é Então tá Kátia joia. Miki. Perfeito. Gente, olha, muito obrigada. Nós aqui agradecemos muito a participação de todos. Não deixem de seguir, se inscreva no canal para que outras pessoas tenham informação também, que é o nosso objetivo. Levar política de forma gostosa, né? De se ouvir, de você entender quem são os candidatos, tá bom? Um beijo a todos, muito obrigada. Obrigado, pessoal. Bom Ó, abraço. aqui é café com política pública na veia, É né? isso aí.